Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Bruna Prates e hoje eu vim compartilhar com você um pouquinho sobre a minha experiência, né? Sobre tirar as telas. Não é muito o foco e o intuito do canal, mas eu procurei bastante vídeos aqui no YouTube relacionado a isso, para que eu pudesse pegar dicas, né? Ver como que foi aí essa parte, né? Com outras mamães. E eu não encontrei muito conteúdo sobre isso, por isso eu vim aqui hoje compartilhar com você um pouquinho sobre a minha experiência. Eu encontrei muitos vídeos de pessoas que já não deram as telas, mas quando a criança já foi introduzida às telas e tirar essa tela, né, foi pouco conteúdo que eu encontrei aqui. Então, por isso eu vim trazer para vocês hoje um pouquinho sobre a minha experiência. E o José Francisco, né, que é o meu filho, vai fazer 5 anos em novembro. Ele foi introduzido à tela da televisão, nunca dei celular, nem tablet, nem nada, mas ele foi introduzido às telas desde pequeno, desde bebezinho, né? Então eu nunca, sempre eu que cuidei dele, né? Então eu sempre precisava fazer alguma coisa, ia dar um jeito na casa, fazer uma coisa ou outra. Eu nunca consegui desde pequeno colocar rotina nele, então eu ligava a televisão e aí você hoje, né, observando, ele sempre foi uma criança que teve dificuldade de dormir, mas ele sempre teve acesso às telas, sempre liguei uma televisão. E aí você liga uma musiquinha ou outra ali, aí você vai vendo que isso tudo interfere, né, tudo interfere. Hoje eu tenho uma bebê de 2 meses em casa, e hoje eu tenho muito convicto que eu não quero que ela tenha acesso à televisão, né, celular, como eu falei, eu nunca dei pro José, mas tanto a televisão, celular, tablet, o estímulo que isso traz para a criança é prejudicial de qualquer forma, né? Então hoje, podendo estudar, porque na época que o José nasceu, realmente eu não fui a fundo, eu não estudei, eu não busquei isso. Eu assisti, né? Só que assim, hoje eu começo a comparar e se a gente for ver, é uma comparação injusta a gente falar que nós assistimos, por que as crianças não vai assistir? Se você é uma geração 30 a mais como eu, na nossa época, pra gente assistir, a gente tinha um horário. A gente não podia assistir o horário que a gente queria, né? Então, você também não tinha direito de escolher o que você ia assistir. Se você ligava a televisão para assistir determinado desenho, tinha uma época que eles passavam os mesmos desenhos nos mesmos horários, mas não era sempre, né? Então, assim, eu fui ter televisão quando eu tinha 4 anos de idade, uma televisão preta e branca. E a gente precisava assistir aquilo que estava passando na televisão, naquele momento, esperar uma média de 5 minutos de intervalo, acabou aquilo ali, você não tinha mais. Não adiantava você querer 8 horas da noite, você querer assistir um desenho no SBT que não ia passar, né? Então, assim, a gente tinha esses limites, né, entre nós. A própria geração, a própria época, né, tinha esse limite. Hoje não. Hoje a criança, ela tem ali uma televisão que está conectada a uma rede, que ela pode escolher o que ela quer assistir, a hora que ela quiser assistir, e quantas vezes ela quiser. Então, eu comecei a perceber comportamentos do José que estavam me levando a diagnósticos, né? Como um TDAH, como uma hiperatividade, né? Então, esses diagnósticos eu comecei a perceber que poderiam ser tratados, vamos dizer assim, como uma experiência de tirar as telas, por exemplo, né? Então, o José, ele não era uma criança que ele gosta de brincar, só que ele preferia não brincar para assistir. Ele acordava de manhã, ele já vinha com o controle remoto na mão, pedindo pra gente ligar um desenho para ele. E quando você fala, não, você não vai assistir agora, era uma irritabilidade, uma coisa muito forte que dava um nervoso nele, que me levou a um outro diagnóstico, porque essa irritabilidade que ele estava dentro de casa, ele levava para a escola. E aí muitas professoras, né, 2 professoras que ele teve, na verdade, falaram para mim se eu já tinha levado ele em psicólogos e neurologistas para ver se ele não estava com TOD, que chama transtorno opositor desafiador, né? Porque a criança, ela já quer que as coisas, ela não quer saber de ouvir não.
ela não sabe ouvir não. E nem a gente que é adulto muitas vezes sabe ouvir não, né? Então, ele não estava sabendo lidar com os sentimentos dentro dele, porque ele quer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E aí você vai ver, ele hoje tem isso, tinha isso com desenho. Então, se acabou o desenho, começa outro, ele não quer assistir aquele outro, ele quer que volta pro mesmo, né? E fica ali naquele ciclo. Ele não estava tendo paciência de esperar 5 segundos do YouTube. Ele começava a ficar irritado, nervoso. Eu quero... Por quê? Porque tinha 5 segundos do YouTube para poder passar um comercial. Então, são coisas que a gente começa a observar, né? E buscando conhecimento, buscando alternativas, a gente vai trabalhando isso na criança. É nosso papel como pai, como mãe. E aí eu fiquei pensando, hoje eu tenho uma bebê de 2 meses, é mais fácil eu entregar tela pra ela e os dois ficar quieto, ou é mais saudável eu tirar as telas do José e nenhum dos dois ter acesso? É muito mais... É difícil pra mim hoje tirar a tela dele, porque ele já tem 5 anos praticamente assistindo televisão, né? Então, aí você... Tá sendo fácil? Não tá. Vou contar já um pouquinho da minha experiência, né? Mas primeiro eu quero falar pra você que quanto mais cedo você começar, é melhor. Se eu pensar assim, agora ele já tem 5 anos que ele tá assistindo, não vai ter mais como eu tirar a tela dele, ele vai continuar, e aí daqui a pouco a gente já dá pra descansar, a gente acaba entregando um celular na mão dele. E, gente, não é assim, né? Então, quando a gente era criança, que você saía com a sua mãe, com seu pai, você tinha um médico, você tinha que esperar. Você não tinha o que fazer. Aí hoje a gente pega e acaba entregando. Eu muitas vezes baixei aplicativos de joguinho no meu celular, mesmo que fosse... Eu sempre filtrei muito o que ele ia assistir. Mas mesmo que fosse um desenho, uma coisa cristã, que a gente acaba colocando, né, pra ele, é tela, é desenho. É um estímulo ali, né? Então isso vicia. É a mesma coisa hoje, né? As pessoas falam, né? Porque eu tenho uma bebê de 2 meses e o José já tem acesso a açúcar, por exemplo. E eu segurei o açúcar do José por 2 anos. E hoje nós colhemos os frutos disso, porque ele tem um paladar extremamente voltado para fruta, né? Muitas vezes eu tenho aqui algum doce em casa, eu ofereço para ele e fala: não, mamãe, eu quero uma banana, eu quero uma maçã. Então é a mesma coisa. E aí as pessoas falam pra mim: você não vai conseguir deixar a Esther, que é a bebezinha, né, sem açúcar, porque ela vai ver, vai sentir vontade. Gente, é um absurdo isso pra mim também. Por quê? Se a criança vê um adulto bebendo uma bebida alcoólica, ela vai ficar com vontade, eu vou dar uma bebida alcoólica pra beber? Não, eu não vou dar uma bebida alcoólica pra beber porque ela viu um adulto tomando e vai ficar com vontade. Então, da mesma forma que eu não vou dar uma bebida alcoólica, eu não vou dar um açúcar. E é simples assim. Nós temos que nos posicionar como pai, como mãe. Não vai assistir, não vai assistir, não vai comer açúcar, não vai comer o açúcar. E esse posicionamento nosso como pai, como mãe, faz total diferença na vida da criança. A criança, ela precisa de ter as memórias de limite também. Criança precisa de limite. E hoje, o José começou, já faz 6 dias hoje, que ele tá... Como ele já tem muito, ele estava assistindo muito, estava em excesso, principalmente eu com um bebezinho pequeno dentro de casa, eu comecei a deixar ele assistir, assim, sem regra, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, conversei com ele, eu falei que ele vai ter direito de assistir 1 hora por dia, né? Uma criança a partir de 6 anos, ela pode assistir 1 hora por dia. Como ele começou muito cedo, eu combinei com ele que ele pode assistir 1 hora por dia, desde que não seja no período da manhã. Então, ele não pode assistir no período da manhã, ele vai pra escola no período da tarde, quando ele volta, 4h30 da escola, ele vai descer pra brincar com os amigos, que ele gosta de brincar com os amigos lá. Então, quando ele desce pra brincar com os amigos, se ele passa do horário e chega aqui em casa, já tá muito tarde, assim, entre 7 horas, assim, ele já não vai mais assistir. Por quê? Já tá à noite. E aí ele também não vai assistir. Mas ele tá como? Ele tá irritado. É a mesma coisa de um viciado quando tá em abstinência. O cérebro da criança fica em abstinência. Então eu converso com ele, eu estou dando outros estímulos pra ele. Então hoje, ele pode assistir
até 8 horas da noite, porque ele dorme às 10. Então, 8 horas da noite, eu desligo o que ele tá assistindo. Se ele desce pra brincar mais tarde, se ele sobe um pouquinho mais tarde, a brincadeira tava legal, mamãe, posso ficar? Vai brincar um pouquinho mais tarde? Vai voltar um pouquinho mais tarde pra casa? Porque 8 horas começa a nossa rotina de sono. Então, vai brincar até um pouquinho mais tarde, vai passar do horário? Ok, pode passar do horário, só que quando chegar em casa não assiste. Então, essa semana, ele assistiu uma vez. Foi ontem. Ele assistiu uma vez um desenho, um filme que ele quis assistir, um filme de desenho. Assistiu aquele filme, acabou. Desliga a televisão e pronto. Gente, a gente precisa essa psicologia positiva, ela tá sendo muito prejudicial no meu ponto de vista, porque os pais estão perdendo a autoridade perante aos filhos, né? Não é tudo que ele vai decidir, né? Eu não vou deixar tudo para ele decidir. Ele é uma criança e eu que decido por ele. Então eu sei o que é melhor para ele. Então eu converso com ele, eu falo: filho, tudo que a mamãe e o papai falam é para quê? Ele tá aqui na minha frente, ele mesmo falou: pro seu bem. Por quê? Porque a gente te ama. Então, pode ser uma coisa que ele não está gostando. Hoje, por exemplo, ele acordou, ele tomou café da manhã, ele quis assistir televisão. Eu falei que não. Ele quis de novo, eu falei que não. Ele quis de novo, eu falei que não. E não. Até que chegou um ponto, ele foi brincar. Ele foi lá no quarto dele e começou a brincar. Agora ele pegou os lápis dele, veio aqui pra mesa e tá pintando. Então, a questão é: nós precisamos colocar limites nos nossos filhos. Nós precisamos colocar memórias de limite para eles também. Então, o José hoje, tá sendo fácil tirar o desenho dele? Não está sendo fácil, né? Então, assim, os primeiros dias foi mais difícil, né? Hoje é o 6º dia. Hoje ele já tá buscando alternativas. Então, assim, ele tava no quarto brincando. Tava lá no quarto dele brincando e brinquedos educativos. Eu coloco pra ele brincar quebra-cabeça, pecinha de montar, né? E tem os brinquedos dele, que ele gosta de dinossauro, então tem muito dinossauro. Vai fazer mais bagunça? Vai, gente, mas criança tem que exercitar a mente, criança tem que trabalhar a criatividade, criança vai fazer bagunça, criança tem que ser criança, né? Então, assim, ele não vai assistir televisão agora. Hoje é sábado. E aí, Bruna, hoje é sábado, ele não vai pra escola no período da tarde. O que você faz? Eu dou o direito de escolha dele. Filho, você pode assistir o seu desenho agora, se ele quiser, depois do almoço. 1 hora. Uma volta... ele sabe que é 1 hora? Gente, a gente tem que começar a parar de subestimar a capacidade das crianças. Então, assim, eu mostro pra ele uma volta do relógio. Uma volta do relógio, passou uma volta do relógio, o celular da mamãe vai despertar. Quando o celular da mamãe despertar, fizer barulhinho, a gente vai desligar o desenho. Ponto. Eu coloco ele pra me ajudar no almoço, ele coloca a mesa, ele me ajuda depois a fazer, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma gelatina, você vai me ajudar a fazer a gelatina. E ele vai trabalhando a cabecinha dele. Você vai descer agora pra brincar com seus amigos? Você quer descer agora pra brincar com seus amigos? Vamos ali no parquinho, vamos na praça? Moramos em apartamento. Ok, mas aí a gente tem que buscar alternativas. Vai ter hora que eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa para poder acompanhar ele? Sim, e tá tudo bem. Esse é o nosso papel. Então, enquanto a Esther tá dormindo, ela tem hoje a rotina dela bem estabelecida já. Né? Ela tá com quase 3 meses e ela tá com uma rotina bem estabelecida. Então, assim, é uma questão da gente se posicionar. O meu marido, ele olhou assim pra minha cara e falou: ih, será que vai dar certo? Ok, vai dar trabalho, mas vai dar certo, né? Porque a questão é a gente, como pai, como mãe, se posicionar. Então, eu percebi, nessa 1 semana, ele já tá buscando alternativas. E as alternativas dele está sendo voltado para a pintura. Então, ele já pegou os lápis de cor dele, já pegou os giz de cera dele e ele tá voltado para a pintura. Então, eu estou vendo que ele já está trabalhando a mente dele para algo. Ele chora um pouquinho, mas eu não tenho o menor problema de falar não. Gente, eu não tenho o menor problema de falar não. E eu falei, eu não vou voltar atrás da minha decisão.
Ele pode chorar, ele pode fazer o que for, eu não vou voltar atrás. Porque se a criança chora e a gente cede e fala, ó, só hoje, ó, só um pouquinho, ó, só porque hoje é isso, ó, só porque hoje é aquilo. Pronto, já era, perdemos a moral. Então, assim, contei um pouquinho dos motivos que me fizeram tirar as telas do José e como está sendo, né? Não está sendo fácil, não vai ser fácil. Creio que se seu filho tem acesso a celular, a tablet, vai poder ser até um pouquinho mais difícil, porque a criança já pega ali, já fica, né, naquela autonomia. O José, por exemplo, hoje ele tinha acesso à televisão, mas ele sempre precisava da gente, porque ele não sabia mexer, né? E eu também não ensinei. Então, eu creio, né, que colheremos os frutos daqui pra frente. Volto a contar pra vocês como que tá sendo, né, daqui uns dias. Mas hoje, por exemplo, a gente tá aqui, né? Vai fazer mais arte? Vai. Mas criança faz arte, né? Criança tem que ser criança, né? Criança tem que dar trabalho, né? Não é que tem que dar trabalho, é que tem uma frase, né? Criança dá trabalho e não trabalha, né? Mas assim, eu creio que criança faz arte. Criança tem que ter história pra contar quando crescer. Porque senão vai acontecer o quê, gente? Esses meninos vai crescer e vai contar o quê? Que ficou assistindo televisão. Então, assim, eu acho que tem que estimular com... Eu estou estimulando o José com livro. Hoje a rotina dele tá sendo o quê? Ele acorda, ele toma um café, ele faz o devocional dele comigo, né? Aí tem a hora que eu vou com a bebê, vou dar banho nela, vou dar mamar, vou fazer ela dormir. Ele já vai buscar uma alternativa pra fazer. Ah, tá sendo lindo assim, Bruna? Não, não tá, né? Porque nesse meio tempo ele já pediu pra assistir televisão umas 20 vezes. E aí ele vem com o controle em cima e eu falo, filho, eu já te expliquei, você não vai assistir. E agora a mamãe vai dar banho na Esther. Aí depois de novo, mamãe, quero assistir. E assim vai. Ele vai pedir 1000 vezes, eu vou negar 1000 vezes e tá tudo certo. Eu creio que pra você que tá querendo começar a tirar as telas do seu filho, não desista. Não desista. Vá firme. Se posicione perante a ele, né? Se posicione perante a quem estiver morando com você também. Se você, assim como eu, não tem uma rede de ajuda, né? Não tem uma rede de apoio, porque aqui eu com os dois, meu marido sai para trabalhar e eu fico com as 2 crianças. Fique firme, não se culpe. Vai ter dia que você não vai dar conta de tudo, vai ter dia que a louça vai ficar na pia, vai ter dia que alguma coisa vai ficar para trás, mas os benefícios com o seu filho você colherá daqui para frente, né? Crie memórias com ele, crie brincadeiras com ele, faça com ele brincadeiras, né? Ensine para eles brincadeiras do seu tempo, conte histórias, faça com que a imaginação deles seja ativada. Estendi um pouquinho aqui, eu queria que o vídeo fosse mais curto, mas eu acabei me estendendo aí um pouquinho. Então eu vou encerrar por aqui. Vou compartilhar com vocês aí mais pra frente, né? Como que foi, como que está sendo. Tô fazendo um quadrinho de recompensas também, acabei de olhar ali pra ele e lembrei. Vou fazer um vídeo só falando do quadro de recompensas. E vou ficando por aqui, já me estendi demais. Que espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Você vai colher os frutos disso e teremos aí adultos mais saudáveis emocionalmente, né, gente? Porque hoje nós, né, estamos vivendo tão acelerados. Quando a gente hiperestimula uma criança, ela fica também acelerada. E aí é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais, até a próxima!